Eu quero perder aqui um bocadinho de tempo para vos explicar o que são os data types. E os data types não é algo que esteja apenas relacionado com o MySQL. Neste vídeo, por acaso, estamos a falar do sistema de gestão de bases de dados MySQL, mas poderíamos estar a falar de outro sistema qualquer, o SQL Server, o SQL Server Compact Edition, o Oracle, etc. Todos eles têm aquilo que se designa por data types. E os data types são nada mais, nada menos que o tipo de informação que nós podemos guardar dentro das colunas das nossas bases de dados. Então, relembrando um pouco aquilo que está para trás, nós sabemos agora que uma base de dados pode conter várias tabelas. Cada tabela contém aquilo que se designa por campos, ou fields em inglês, ou que nós tradicionalmente conhecemos também como por colunas. Em cada coluna, nós vamos poder guardar um determinado tipo de dados. Isto é, nós não temos a liberdade de, num determinado registro ou linha dessa tabela, guardar um conjunto de informação e no registro imediatamente seguinte guardar um conjunto de informações completamente diferentes. É a mesma circunstância de vocês pegarem numa folha do Excel, ok? Abrirem o Excel e começarem ali a construir uma tabela e de repente começarem a guardar ou a escrever valores que são de natureza distinta em cada uma das linhas. No Excel isso é possível. Porquê? Porque o Excel permite-nos escrever aquilo que nós quisermos nas nossas linhas, nas nossas células. Ora, se nós interpretarmos aqui as tabelas como sendo um conjunto de colunas que contém as suas próprias células em cada uma das linhas, nós vamos ter que ter sempre esta noção de que em cada uma das células vai ter que existir um valor de um determinado tipo. É um data type. E esse tipo é definido no momento em que nós construímos a tabela em questão. Ora, existem na internet vários locais onde vocês podem consultar os tipos de data types que podem utilizar. E isto é extraordinariamente importante numa fase inicial em que vocês ainda não têm muito bem a percepção de qual é o tipo correto de dados a escolher. Então, aquilo que eu vos aconselho de facto é procurarem uma descrição mais ou menos sucinta do tipo de dados que podem guardar numa base de dados ou numa tabela. E eu encontrei aqui uma que, no Tech on the Net, que tem aqui MySQL Data Types, e diz aqui a lista que se segue contém os data types disponíveis para MySQL. E atenção, há aqui algumas diferenças que podem variar entre diferentes sistemas de gestão de bases de dados. De uma forma geral, os data types são basicamente iguais em todos os sistemas de gestão de bases de dados, mas existem depois diferenças, quer na forma como nós os identificamos pelo nome, como os escolhemos neste caso, e também, em alguns casos mais excepcionais, o tamanho de dados que nós podemos lá guardar. Bom, mas vamos aqui passar à prática muito rapidamente numa análise superficial a isto. Existem vários tipos de dados que nós podemos guardar numa base de dados. Eles podem ser alfanuméricos, isto é, podem conter texto e algarismos, sinais, etc. Existem os valores numéricos, podem ser valores com ou sem casas decimais, podem ser valores positivos e negativos, etc. Existem valores do tipo verdadeiro e falso, em que só existem duas opções, ou o valor é igual a verdadeiro, ou o valor é igual a falso. E no caso concreto, respectivamente, o valor é igual a 1 ou o valor é igual a 0, sendo que o 1 é verdadeiro, o 0 é falso. Existem depois algumas estruturas mais complexas que nós podemos guardar dentro de uma tabela, nomeadamente, por exemplo, valores de datas e horas. São valores estruturalmente mais complexos, mas que são utilizados com imensa frequência e, inclusive, nós podemos gravar dentro de uma base de dados estruturas ainda mais complexas, como é o caso de textos completos, imagens, etc. Normalmente nós não iremos focar essa área, iremos focar aquelas que são as mais comuns. Então nós temos aqui os String Data Types, são os valores do tipo alfanumérico, e nós temos nesta tabela algo muito simples de ler. Isto é, como é que se chama o valor, ok? Ou neste caso, como é que se chama o tipo, peço desculpa, e o tipo, quando nós estivermos a escrever ou a construir a nossa base de dados, nós vamos indicar que é char, isto é, caractere, e tem o máximo de 255 caracteres. Okay? O que é que significa isto? Que se eu definir uma coluna da minha tabela com este tipo char, e depois definir o size, porque se eu não colocar nada só vai aceitar um caractere,
Se eu colocar o size entre parênteses, o size no máximo eu só posso colocar 255 e vamos ter a possibilidade de guardar lá dentro um texto com o máximo de 255 caracteres, ok? E isto está aqui explicado, onde size, que é o valor que aqui está entre parênteses, é o número de caracteres para guardar. Obviamente o que é que vai acontecer? Se eu escrever char e depois no size colocar simplesmente 10, e se eu depois na minha aplicação ou na minha página web tentar guardar dentro desta coluna um valor com 20 caracteres, o sistema vai gerar um erro. Okay? Muita atenção a esse mecanismo e, portanto, quando nós estamos a escolher os data types, temos que ter muito cuidado com a escolha do tipo, mas também a escolha da sua capacidade. E depois vamos por aí abaixo. Temos aqui o varchar, muito utilizado. Aqui ele refere que o número máximo é 255 caracteres. Não é tanto assim, nós podemos fazer um varchar com mais tamanho, mas aqui simplesmente dizer onde o size é o número de caracteres a guardar. E é uma variable length string, isto é um valor alfanumérico com tamanho variável. O que quer dizer que aqui no char, se eu definir 10, eu tenho que dar 10 caracteres, sempre. Se eu der diferente, ele vai gerar um erro. No caso do varchar, eu posso definir 255, por exemplo, mas guardar lá dentro só 10 caracteres, por exemplo. 10, um nome de uma pessoa, por exemplo. Ok? Aqui neste caso, não. Neste caso ele diz que é Fixed Length Strings. Isto é, se eu definir que tem 10, eu tenho que colocar lá valores com 10. Okay? Depois temos aqui o Tiny Text, também diz que aqui o tamanho é 255, esta tabela não está propriamente bem definida em termos de limitações, aqui no que diz respeito à parte do Data Strings, mas o Tiny Text, sim, esse sim tem uma limitação até 255 caracteres, aqui eu posso ter um varchar de 1000 e ter a possibilidade de escrever até 1000 caracteres, não há qualquer problema. O text é para um conjunto de caracteres maior, como vocês podem verificar aqui, também temos aqui o número de caracteres que por defeito o text tem, isto é, se eu não indicar o size, o text vai me permitir guardar até 65.535 caracteres. Depois o medium text, o long text, como vocês podem verificar, existem aqui tipos de valores diferenciados. E vocês poderão colocar a questão, bom, mas se nós temos aqui um tipo de valores que permite guardar até vários milhões de caracteres, para que é que nós precisamos de ter outros tipos? Bom, isto prende-se com o facto de que se nós não escolhermos o tipo correto e, por exemplo, colocarmos todas as colunas para valores alfanuméricos com long text, o que vai acontecer é que a nossa base de dados vai ficar sempre muito maior em termos de ocupação de espaço no disco rígido do que propriamente se nós escolhermos de forma muito bem ponderada cada um dos tipos, ok? Então, se nós vamos escolher, por exemplo, um campo onde vai ser guardado o nome de uma pessoa, 255 caracteres é mais do que suficiente. Então, vamos usar um varchar. E um varchar, por exemplo, com tamanho de 50, para não termos que gastar mais espaço do que aquele que é necessário, ok? Bom, depois temos aqui outros valores, que é os valores numéricos. E nos valores numéricos nós temos também diferentes valores consoante a capacidade de armazenamento do valor. No bit significa que pode ir de 0 a 255 valores. Bom, e neste caso há um outro aspecto muito interessante. Aqui o bit eu penso que estará mal, agora não vos posso dar a certeza, mas depois eu digo isso, porque o bit é zeros e uns. Bom, então esta tabela aqui não está muito bem definida neste caso. Então, é a very small integer, isto é um valor inteiro muito pequeno. Depois temos o tiny int, 0 até 255, está certo. Depois um small int, o small int vai até 65.535, mas eu quero chamar a atenção para um aspecto que vocês estão aqui a verificar. Assim, mas espera lá, eu estou aqui a ver de menos 128 até 127, ou então de 0 a 255. Existe uma realidade em relação aos tipos de valores do tipo numérico, que é os valores signed e unsigned. E nós teremos a ocasião de verificar isso já nos próximos vídeos, quando eu vos mostrar, mais uma vez, como criar uma base de dados, mas já com mais fundamento, ok? O signed significa que são valores numéricos, mas que aceita valores negativos. A partir do momento em que eu, e por defeito é essa a opção atribuída, se eu definir um valor tiny int, ele vai assumir que pode guardar valores entre menos 128, até, passando pelo 0 até ao 127.
Se eu tentar depois gravar um valor que é o 200, a coluna TinyInt vai disparar um erro. No entanto, se eu quiser utilizar apenas valores positivos, começando por 0, eu tenho que definir que este TinyInt vai ser unsigned. E a partir do momento em que eu digo unsigned, o que ele vai fazer é retirar ou remover tecnicamente todos os valores que iriam ocupar a parte negativa e vai acrescentá-los à parte positiva. Daí que eu tenha aqui o 0 até 255. E reparem o que acontece aqui. Nós temos de valor negativo 32.768 até valor positivo 32.767. A partir do momento em que ele passa a ser unsigned, eu estou na prática a pegar nos valores negativos e a acrescentar na capacidade dos valores positivos, ok? Depois temos aqui o medium int, o int, o integer, um integer maior, um big, depois valores com casas decimais, etc, etc. Como podem verificar aqui, imensos valores. O que é que vai acontecer na maior parte dos casos? Nós vamos sempre utilizar 6 a 7 tipos diferentes de dados, ok? O varchar, o int, o big int, o decimal e também o data type, por exemplo, ok? E na maior parte das circunstâncias, esse tipo de valores serão mais que suficientes para definir a estrutura das nossas tabelas. E como podem observar, depois existe aqui, por exemplo, o bool. O bool significa boolean. Como vocês podem verificar aqui, é um sinónimo de boolean. Ora, o que é que acontece? Estes valores booleanos são os verdadeiros e falsos, ok? E neste caso é o sinónimo de usar o tipo tinyInt de um valor. O que é que significa o tinyInt? É este valor que está aqui logo no início. O valor tinyInt que terá que aceitar valor 0 ou 1, sendo que o 0 é falso e o 1 será verdadeiro. Portanto, vamos imaginar uma situação em que nós temos uma checkbox na nossa página web, por exemplo. A checkbox, se estiver com o check, é verdadeira. Se nós formos guardar essa informação na base de dados, vai ficar guardada como 1. Se nós tivermos a checkbox sem o check, nós vamos ter falso e, por conseguinte, vamos guardar na base de dados o valor 0. É assim que funciona. Apenas terminar este vídeo sobre os data types, e obviamente nós não poderíamos estar aqui a falar sobre todos eles, não faz qualquer sentido. Nós temos também o tipo datetime data types, e é muito interessante aqui um aspecto até a nível histórico. Inicialmente não existiam estes tipos de valores aqui que nós temos. Existia apenas o timestamp, que ainda é muito utilizado. O timestamp, ou também conhecido como Unix timestamp, foi um valor criado de uma forma mais ou menos padronizada, vamos dizer assim, ou consensual, que indica que desde o valor timestamp 0 é equivalente à data de 1 de janeiro de 1970 às 0 horas. E desde essa data para cá, o timestamp, nos mecanismos internos dos sistemas de gestão de base de dados, nos servidores, etc., o timestamp tem vindo a ser incrementado de segundo a segundo. Isto é, a cada segundo que passa, desde 1 de janeiro de 1970, o timestamp vai sendo acrescentado em um valor. E o que acontece aqui, eu vou tentar encontrar aqui, ora, Unix timestamp, eu estou a escrever fora do vosso campo de visão, mas o que eu tenho aqui, por exemplo, é uma página de internet que me permite converter o timestamp, que é um valor numérico, num valor de data, hora, minuto, segundo, etc. Porquê? Porque tratando-se aqui de um valor que é um valor numérico e é o número total de segundos decorridos desde 1 de janeiro de 1970, o sistema permite-me calcular, ok, se temos aqui este valor de segundos, é o equivalente a X minutos, o equivalente, por conseguinte, a X horas, a X dias, a X meses e a X anos. Ok? Então, o que é que acontece aqui? Se eu colocar aqui um timestamp deste tipo e clicar em Convert, eu vou ter aqui a identificação que para este timestamp, que é um valor numérico, como vocês podem observar, e que podemos guardar na base de dados, é o equivalente a termos a data de 13 de julho de 2018 às 2 horas e 6 minutos PM, ok? E portanto temos aqui várias indicações, é uma sexta-feira, etc, etc. Portanto, existia inicialmente o timestamp apenas como a única forma de guardar valores que depois poderiam ser transformados em data. Hoje em dia nós temos, por exemplo, o datetime, que é um valor muito interessante no qual nós podemos passar datas de um tamanho muito superior. Porquê? Porque vai acontecer aqui uma espécie de bug do milénio
quando nós chegarmos aqui a 2038. No dia 19 de janeiro de 2038, o tamanho do timestamp, que inicialmente foi definido, vai se esgotar. É evidente que até lá, ainda faltam muitos anos, vai ser encontrada uma solução para, por exemplo, expandir o tipo do timestamp. Mas o timestamp vai atingir, se nada for feito, o seu limite ou a sua capacidade de armazenamento nesta data daqui. O que quer dizer que os sistemas, muitos sistemas, se não forem atualizados, vão chegar a esta data e vão, pura e simplesmente, crashar. Eu acredito, obviamente, que isso vai ser solucionado da mesma forma que foram solucionados os sistemas para ultrapassarmos para o milénio, o ano 2000, ok? Falava-se muito nessa circunstância. De qualquer das formas, fica aqui, então, uma panorâmica geral sobre os data types de MySQL e, de uma forma geral, também os data types para as outras bases de dados, sendo que, tal como eu tive a ocasião de referir no meio deste vídeo, na maior parte dos casos, nós nunca iremos utilizar a totalidade, nem de perto nem de longe, de todos estes data types. Iremos utilizar o varchar, iremos utilizar o int, quando muito o text e também o big int e o decimal e muito pouco mais.